fui convidada para ministrar esta aula de desordens das glicogenoses, né, as glicogenoses hepáticas, desordens do metabolismo do glicogênio. Sou médica geneticista, meu nome é Carolina Fischinger Moura de Souza, trabalho no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, também tenho um consultório privado de genética médica, tenho mais ou menos 20 anos de experiência em genética médica e para mim é um prazer estar dando essa aula hoje, porque nós somos um centro de referência para doenças raras no Rio Grande do Sul e também um centro de referência para atendimento de pacientes com glicogenoses no Brasil. Em parceria com a Abglico, nós tivemos no ano passado o Congresso Internacional de Glicogenoses hepáticas e musculares e foi um sucesso. E isso mostra a nossa colaboração e o nosso trabalho em pesquisa e conhecimento a mais sobre as glicogenoses hepáticas. Vou iniciar então, não tenho conflitos de interesses para esta aula, e vamos iniciar então entendendo um pouquinho o funcionamento da rota metabólica do glicogênio, no sentido de formar a glicose, e a glicose é o nosso metabólito principal energético dentro da célula, e há uma série de rotas metabólicas envolvidas no fornecimento de glicose para o funcionamento celular. As rotas metabólicas, essas se interpõem, né? Então, elas envolvem metabolismo de quebra de ácidos graxos, metabolismo de quebra de glicose e glicogênio, que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais nesta aula. Conhecemos em torno de 7 tipos de glicogenoses hepáticas. Aqui à direita a gente tem os subtipos, a glicogenose tipo 0, que é a deficiência da glicogênio sintetase, a glicogenose tipo 1, que é a deficiência da glicose 6-fosfatase, que é subdividida em tipo 1A e tipo 1B, a glicogenose tipo 3, que também é subdividida em tipo A, 3A e 3B, e aqui a gente pode ver aonde que a glicogenose tipo 3 atua. Posteriormente eu vou mostrar outras rotas metabólicas. Importante aqui é sempre a glicose e todo o processo que se gera para formar a glicose dentro da célula. E aqui em diante as outras glicogenoses é tipo 4, tipo 6, tipo 9 e tipo 11, que é a deficiência da GLUT2. Então, aqui são nessa tabela, para quem tiver a oportunidade de detalhar um pouquinho mais, aqui a gente inclui mais alguns subtipos de glicogenose, né? Colocando a forma 0, 1A, 1B, 3A e 3B juntas, né? A 4, a 6, a 9, que também é subdivididas em subtipos, né? E a 11. Ao lado, o tipo de enzima envolvida na deficiência, o gene, o padrão de herança. A gente vai ver aqui que a glicogenose tipo 9-alfa, ela tem um padrão de herança ligado ao X, diferentemente das outras glicogenoses em que o padrão de herança é autossômico recessivo. Quando a gente fala de um padrão de herança autossômico recessivo, nós estamos falando de um risco de recorrência de 25% para as próximas gerações, e quando a gente fala de um padrão de herança ligado ao X, as mulheres são portadoras e passam para os seus filhos homens, e normalmente os meninos têm um quadro clínico mais exuberante do que as mulheres. Aqui o resumo das características clínicas das glicogenoses hepáticas e a proposta de tratamento, que é diferente de um tipo de glicogenose para outro, e nós vamos esmiuçar nesta aula. Então, aqui as enzimas envolvidas. Aqui, falando um pouquinho, então, do padrão de herança, né? A glicogenose, todas as glicogenoses hepáticas têm padrão de herança autossômico recessivo, exceto a glicogenose tipo 9, que tem um padrão de herança ligado ao X, em que a mãe é portadora, ou seja, a mutação está presente no X materno, e esse X é transmitido para os meninos que têm 50% de chances de serem afetados, tá? Ou 50% de chance de serem normais,
e as meninas que vão ter 50% de chances de terem filhas normais, ou seja, não portadoras da alteração genética, e 50% de chance de ter filhas portadoras que podem passar adiante aos seus filhos. Então, aqui, normalmente, com padrão de herança recessivo, os pais são portadores da alteração genética, ou seja, a gente vê aqui no desenho, né, em que há a mutação presente no pai, a mutação presente na mãe, e essa mutação é transmitida tanto pelo pai e pela mãe, e quando os dois transmitem o cromossomo portador da mutação, a gente vai ter um indivíduo afetado. Então, numa gestação, o risco sempre é de 25%, e aqui sempre vai ser de 50% para os filhos homens. Qual é a incidência das glicogenoses hepáticas? Se a gente considerar todas as glicogenoses em seu conjunto, a incidência é em torno de 1 para 20 mil nascidos vivos ou 1 para 25 mil nascidos vivos. Isso caracteriza as glicogenoses como sendo uma doença rara. Tá? A incidência da glicogenose tipo 1 é a mais frequente de todas as glicogenoses. Então, se a gente contar todas, é 1 para 20 mil, mas a mais frequente realmente é a glicogenose tipo 1A. Tá? E essa glicogenose também, ela tem um efeito fundador numa mutação, né, que vem da ascendência Ashkenazi, dos judeus Ashkenazi, e a frequência de judeus Ashkenazi para serem portadores dessa mutação comum, a troca de uma arginina por uma cistina na posição 83, é em torno de 1,4%. Então, essa é uma prevalência alta de portadores na população de judeus Ashkenazi. É muito importante para a gente entender a glicogenose, entender como que funciona o metabolismo hepático da formação da glicose. Então, aqui a gente vai ter a gliconeogênese hepática, exatamente quando a gente está se alimentando, comendo, o que acontece dentro da célula? Todo alimento ele é convertido, então, em glicose, e aí a gente vai ter esse processo que é a glicose passar para dentro da célula e, através de enzimas, ela vai sendo fosforilada, ou seja, ela recebe uma cadeia de fosfato e para que ela não possa mais sair de dentro da célula. A partir daí, através de uma série de enzimas, esse glicogênio vai sendo ramificado e ele é formado, então, finalmente, através dessas reações bioquímicas, através da glicoquinase, fosfoglicomutase, glicogênio sintetase, enzima ramificadora, a gente então tem a formação do glicogênio. Isso ocorre naturalmente na célula. Quando o indivíduo entra em jejum, esse processo ocorre ao contrário, ou seja, o glicogênio ele é quebrado e ele deve ser transformado em glicose novamente para que ele possa sair da célula e ser aproveitado nas funções. Então, a glicogenólise, certo? É quando a gente utiliza a reserva do glicogênio para formar a glicose no mecanismo inverso. Então, ela é defosforilada, ou seja, vai se tirando o fosfato, e a última etapa é a glicose 6-fosfatase, em que a célula é transformada na célula, ocorre a transformação em glicose 6-fosfato em glicose. Aqui a gente tem nesta tabela as manifestações clínicas distintas de glicogenose para glicogenose. Então, praticamente todas as glicogenoses nós vamos ter a hipoglicemia. E ela vai ser muito proeminente na glicogenose 1A e 1B, na 3, e nem sempre presente na tipo 4, que pode mascarar o diagnóstico clínico, tá? E ela pode estar até elevada na deficiência de glúteo 2, por exemplo, tá? Pós-prandial,
e eventualmente pode ter hipoglicemias mais brandas na glicogenose tipo 6 e tipo 9. Mas a gente vê que a hipoglicemia é um marcador proeminente das glicogenoses. Um outro marcador proeminente é o fígado grande. Se a gente for ver, na maioria das glicogenoses a gente vai ter o fígado grande e em algumas delas a alteração da função hepática. A CPK também, que são as enzimas musculares, vai estar presente alterada principalmente na tipo 3A e eventualmente na tipo 9, tá? E aqui a gente vai ter também outros marcadores, como aumento dos lipídios, a presença dos corpos cetônicos, né? Que pode estar presente na tipo 3 e tipo 9, e isso é uma forma da gente monitorar a manifestação clínica do paciente. Tá? Nós vamos agora falar um pouco mais da glicogenose tipo 1, e que é subdividida em tipo 1A e tipo 1B. Então, é uma doença recessiva, descrita primeiramente em 1929 pelo von Gierke, através do primeiro artigo que falava de hepatonefromegalia glicogênica. Tá? Posteriormente, em 1952, o Core descreveu a ausência da glicose 6-fosfatase. Então, em genética sempre funciona assim. Inicialmente é a descrição do quadro clínico e posteriormente o entendimento dos aspectos bioquímicos da doença, tá? E aí ficou caracterizada como sendo doença de von Gierke, porque foi descrita inicialmente pelo von Gierke. Esse aqui é o primeiro artigo, né, em 1929. O von Gierke era alemão, então a gente vê que esse artigo foi publicado em alemão. Quais são os sintomas, então, da glicogenose 1A? Os pacientes que não são tratados, primeira coisa, desenvolvem a hipoglicemia, que é muito grave. O diagnóstico, na maioria dos pacientes, é de 3 a 4 meses de idade, quando a criança, muitas vezes, faz, inclusive, uma crise de convulsão ou se percebe que a criança tem alterações neurológicas secundárias desta hipoglicemia. Outros achados, como a hepatomegalia, a acidose lática, a hiperuricemia, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia e convulsões associadas a essa hipoglicemia. Face grosseira, baixa estatura, porque a criança não cresce adequadamente, fadiga excessiva, o abdômen muito protuberante, que é caracterizado pela hepatomegalia, e muitas vezes alguns pacientes têm o xantoma e têm a diarreia, que é justamente devido ao aumento do colesterol e do triglicerídeos. Existem dois subtipos de glicogenose. É tipo 1A, que é causada pela enzima glicose 6-fosfatase, e o gene é o G6P, tá? Então, é muito importante entender que a gente tem esses dois subtipos, e a glicogenose tipo 1B é causada pelo defeito do transportador desta proteína, da glicose 6-fosfatase. Então, 1 é a deficiência da enzima, 1A é a deficiência da enzima, e a 1B é causada pelo transportador desta enzima. E a gente vê aqui, aqui a gente tem uma outra proteína, né, que é a GLUT2, que causa um outro tipo de glicogenose. Aqui a glicose 6-fosfatase, né? E aqui a gente vai ter justamente a deficiência deste transportador da glicose 6-fosfatase, tá? Aqui a gente também tem a diferença de manifestação clínica entre a 1A e a 1B. Conforme eu já havia falado no slide anterior, a gente vai ter alterações do tamanho do fígado, a hepatomegalia, podendo ter adenomas hepáticos ou carcinoma hepatocelular nos pacientes não tratados, convulsões e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor por causa das hipoglicemias, alterações renais e alterações de nervos periféricos, muitas vezes até causada por hipoglicemias e ácido lático extremamente elevado. Na 1B, nós temos todas as manifestações que tem na 1A e mais
a doença inflamatória intestinal e a neutropenia, ou seja, as defesas baixas e neutrófilos deficientes circulantes, o que leva a infecções de repetição e uma doença inflamatória intestinal crônica chamada de Crohn-like. Então, aqui a gente vai ter essas características diferentes. Para a gente entender agora a deficiência da glicose 6-fosfatase, a gente vai ter o glicogênio agora em outra posição, ele está acima. O glicogênio, então, ele é transformado em glicose 1-fosfato, posteriormente em glicose 6-fosfato, que será transformada, que através da enzima glicose 6-fosfatase será transformada em glicose. Contudo, essa rota metabólica está bloqueada pela deficiência enzimática. Mas o cérebro continua solicitando glicose. O cérebro pede para o glucagon promover a quebra do glicogênio, e esta quebra do glicogênio, ela não forma mais glicose, mas ela vai formar, então, a triose e o piruvato, que vai se transformar em glicerol e acetil-CoA. Tá? Além disso, a quebra dos ácidos graxos para gerar energia vai aumentar a produção de ácidos graxos e o glicerol vai aumentar a produção de triglicerídeos. Então, o glicogênio sendo provocado para sua quebra pela hipoglicemia irá fazer com que os triglicerídeos aumentem rapidamente. O piruvato vai ser transformado em lactato e o glicogênio vai ser transformado em nucleosídeos e aumento de ácido úrico. Então, na glicogenose tipo 1A, nós vamos ter a hipoglicemia, o aumento do colesterol e triglicerídeos, o aumento do ácido lático e o aumento do ácido úrico. Quando nós tivermos um paciente com estes achados, a gente não precisa nem fazer estudo genético, porque o diagnóstico é de glicogenose. Aí nós temos que verificar se o paciente tem ou não neutropenia para definir se ele tem a glicogenose tipo 1A ou se ele tem a glicogenose tipo 1B. Então, quando que a gente deve suspeitar? Na hipoglicemia, glicose em jejum, e esse jejum pode ser de 4 horas, abaixo de 60. Acidose lática, ou seja, o lactato acima de 2,5 micromol por litro. A hiperuricemia, o ácido úrico acima de 5. A hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, que alguns pacientes podem ter, inclusive, o plasma leitoso, de tanto triglicerídeo circulante, o colesterol acima de 2.000 e o teste de glucagon, tá? Em criança que tem glicogenose, pode ser, inclusive, perigoso, porque ele não vai levar ao aumento da glicose e vai levar ao aumento significativo das concentrações de ácido lático, podendo, inclusive, provocar hipoglicemias mais graves ainda na criança e crise convulsiva. O diagnóstico ele é clínico, baseado também nesses sintomas, mas também o diagnóstico pode ser obtido através da análise genética das variantes do gene G6PC, o SLC37A4, que caracteriza a glicogenose tipo 1B. Atualmente não é feito mais a biópsia de fígado, mas antigamente se coletava tecido hepático e se media a atividade da glicose 6-fosfatase no fígado e se tentava obter também a atividade do transportador da glicose 6-fosfato através da atividade desse SLC34A4. E através da análise histopatológica se identificava também a presença do glicogênio e de células gordurosas dentro do fígado, ou seja, como se fosse uma hepatite, uma inflamação gordurosa dentro do fígado, levando então a essa manifestação que parece um favo de mel, e a coloração PAS positiva fechava o diagnóstico. Antes de 1971, o depósito de glicogênio, as doenças de depósito de glicogênio não eram conhecidas, eram pouco relatadas. E normalmente os pacientes acabavam indo a óbito por retardo de crescimento muito grave
hipoglicemias e acidose no sangue. A gente vê essa criança aqui com xantomas espalhados na pele, tá? E o fígado muito, muito grande, tá? E essas crianças, então, recebiam infusões contínuas de glicose para tentar manter a glicemia de alguma forma. Em 1900, mais ou menos na década de 70, então, como é que se tratava a glicogenose? Através de uma bomba de infusão contínua de glicose, e a criança ficava completamente dependente, então, de um acesso venoso. Esse aqui é uma criança, são dois irmãos, um tinha glicogenose e o outro não. Vocês veem, então, que a criança tem um catéter aqui conectado a ela, e ela não tinha condições de ter a liberdade para poder manter a glicemia. Mas então, em 1982, o amido cru foi introduzido na dieta dos pacientes com glicogenose, no sentido de ofertar uma forma lenta de quebra de glicose que poderia servir de uma forma de manter a glicemia estável sem que o paciente precisasse estar todo este período conectado a um soro glicosado. O tratamento, então, iniciou em 1980, 85, mais ou menos, com a introdução da maisena crua. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o objetivo, então, seria intervalos em que a criança se alimentava e intervalos em que comia o amido cru, e esse amido cru poderia manter a glicemia em torno de 2, 3 a cada 4 horas, nas 24 horas do dia, nos 365 dias do ano. Abaixo de 2 anos, se propõe, então, 1,6 gramas por quilo de peso, né, a cada 4 horas ou a cada 3 horas. Depende também do tipo de amido e da qualidade do amido que nós temos disponíveis. E acima de 2 anos, 1,7 a 2,5 por peso a cada 4 horas também, tá? Mas esse tratamento ele é bastante individualizado e varia de paciente para paciente. Para que não ocorresse o depósito de glicose dentro do fígado, a dieta é restrita em lactose, sacarose, né, e limitada em frutose. Por isso que os produtos de soja foram introduzidos também neste tratamento, no sentido de evitar a extremo depósito de glicose e glicogênio no tecido hepático. Até porque este depósito de glicogênio e glicose no tecido hepático não voltaria a se transformar em glicose pela deficiência enzimática. Então, aqui a gente pode ver se o indivíduo se alimenta de ingesta com muito açúcar, a glicemia ela sobe rapidamente e ela cai muito rapidamente. A gente observa a subida e a queda. Com o amido cru, é possível que esta subida seja mais lenta, contudo, há uma manutenção dessa glicemia em torno de 2 a 3 horas, e isso é importante para o tratamento do paciente, pois evita as hipoglicemias e o aumento extremo do ácido lático. Então, manter a glicemia acima de 75 e o lactato abaixo de 2 sempre foi e sempre será um objetivo primário do tratamento. Então, o ácido lático deve ficar baixo, porque o ácido lático ele causa muitos danos à saúde do paciente com glicogenose. Usualmente, nós recomendamos o kit glicogenose, que consta de uma balança de precisão, porque o amido cru ele é um remédio para os pacientes que têm glicogenose. E sendo um remédio, ele deve ser tratado pesando. A gente pode variar gramas de amido e isso ter uma importância no tratamento. E muitas vezes, se a gente não sabe com precisão quanto que o paciente está tomando de amido, vai fazer com que o tratamento leve
a uma obesidade desnecessária pelo overload de amido, ou que o tratamento esteja insuficiente, ou seja, o amido não está sendo uma quantidade suficiente para durar aquelas 3, 4 horas necessárias. A medida da glicemia capilar é necessária muitas vezes por dia, pois é necessário esta monitorização das glicemias do paciente, o uso da maisena e o horário adequado do uso do amido, que não pode ser 2 vezes por dia, nem 3 vezes, nem 4 vezes. Ele tem que ser exatamente no horário estipulado, às 8, às 12, às 16, às 20, às 24 e às 4 horas da manhã. Significa que o paciente não deve mudar este horário conforme a prescrição médica e deve seguir à risca este horário, porque esta é a forma fisiológica da manutenção da glicemia. Então, é muito importante. Neste folder do nosso grupo de genética, há uma proposta, então, dos alimentos que, de fato, não são permitidos no tratamento da glicogenose, como, por exemplo, os leites que contêm lactose e leites muito adocicados, tá? E se permite, então, fórmulas sem lactose ou fórmulas de soja, tá? Sem sacarose. O extrato de soja sem lactose ou sem sacarose para alguns pacientes que não necessitam tanto de nutrição, mas sim reposição alimentar. Açúcares, de qualquer forma, não é permitido, nenhum tipo de açúcar. Pães, bolachas e farinhas, a gente permite com uma quantidade bastante limitada, né? As frutas, somente algumas frutas são permitidas, aquelas frutas como o limão, o melão, né, e o abacate, são permitidos também com uma quantidade que deve ser monitorado pela nutricionista. As carnes são muito estimuladas, que o paciente faça uma boa ingestão de carnes, e os ovos também. Além disso, a gente vai ter, então, produtos industrializados, preferencialmente que não se faça uso de forma nenhuma, tá? Então, a gente tem esses folders de orientação aos pacientes, que é muito importante. Esta aqui é uma paciente adulta, fazendo uso, então, da maisena, né, que fica diluída e fica bastante homogênea para que não fique absolutamente nada da maisena no fundo do copo. Também é importante a leitura dos rótulos para entendimento de qual é que é o valor nutricional e quanto de açúcar esse alimento tem, para que ele seja evitado e que se estimule, então, a ingestão de proteínas, fibras e a restrição também bastante de sódio. O tratamento, então, é isento de sacarose e maltose, porque a sacarose e maltose, elas provocam exacerbadamente esses altos e baixos, limitado para a frutose, porque a frutose é uma forma de açúcar, e a reposição de polivitamínicos, como vitaminas do complexo B, o cálcio, que deve ser estimulado na dieta, e polivitamínicos para suprir a deficiência alimentar das frutas. Nós temos um caso já publicado de deficiência de tiamina associada a uma síndrome de Wernicke-Korsakoff pela deficiência das vitaminas do complexo B. Então, o paciente com glicogenose, ele deve ser criteriosamente monitorado para todas as vitaminas D, C, cálcio, para que ele, com a restrição nutricional, não fique deficiente de vitaminas. Eu compartilho aqui o primeiro guideline que foi publicado pelo European Journal of Pediatrics em 2002, falando das formas de tratamento da glicogenose, e aqui como tratar o paciente durante o dia, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um paciente de 1 ano e 3 meses, 3 refeições, com 2 snacks, lanches, né?
Isso vai variando conforme o crescimento do paciente. A gente já tem um novo guideline publicado em 2014, que eu vou apresentar também. E em 2002, muitos pacientes faziam uso da infusão contínua noturna de glicose. E essa infusão contínua noturna se calculava para suprir a necessidade de glicose por quilo por minuto. E esse é um cálculo, muitas vezes, que alguns pacientes ainda fazem uso da infusão contínua de glicose para a manutenção das glicemias durante a noite. Mas existem controvérsias em relação à infusão contínua noturna de glicose, em relação aos cuidados que o paciente requer e à necessidade de uma bomba de infusão e de um conhecimento dos pais em relação aos cuidados dessa infusão contínua noturna. Então, a gente vai ter algumas vantagens e desvantagens, tá? Por exemplo, efetividade e capacidade de controle metabólico, ainda não tem nenhum estudo comparando essas duas metodologias, né? A tolerabilidade do paciente, às vezes de ter que acordar no meio da noite e tomar o amido em vez dele dormir recebendo a bomba de infusão, tá? Mas também tem a questão da secreção de insulina, que passa a ser constante se o paciente recebe a bomba de infusão contínua. Então, a favor seria dormir, né? Os pais podem dormir a noite toda e podem melhorar o aspecto nutricional. Se é uma criança que come mal durante o dia, ela pode ser melhor nutrida durante a noite. E contra, se houver alguma interrupção abrupta dessa continuidade de infusão noturna, a criança pode fazer uma hipoglicemia grave com lesão cerebral. Além disso, a permanência da secreção de insulina constante. A favor, então, ao uso do amido cru também no período da noite, ele é uma possibilidade bastante segura. A liberdade do uso da bomba, as crianças podem, por exemplo, dormir na casa de amigos ou na casa de uma avó, sem que precise dessa bomba. E, normalmente, as crianças que usam amido cru, elas têm uma redução lenta da glicemia durante o período do uso do amido cru. Ele é menos caro, porque não exige a bomba de infusão. E contra, o indivíduo tem que se acordar a cada 4 horas, a palatabilidade e, eventualmente, muito raramente, algumas crianças podem ter diarreia. Então, para mostrar aqui para vocês a experiência da infusão de glicose, né, de um paciente, então, a gente vai ter o controle da glicemia bastante rígido, e aqui a gente vê que o paciente estava recebendo 38 gramas, né? E aí, devido à instabilidade, aqui a gente vê 58 de hipoglicemia recebendo 38 gramas, essa quantidade, então, foi ajustada para 40 gramas, e a partir de um ajuste de apenas de 2 gramas, a gente já conseguiu ter a estabilização do controle glicêmico detalhado desse paciente. E a gente vê aqui, então, que esse controle glicêmico, ele é perfeito, porque a gente vai ter estabilização também dos valores de ácido lático, e esses valores de ácido lático são absolutamente normais, não causando nenhum dano ao paciente, e também a manutenção estável das glicemias, tá? Então, o diagnóstico e manejo da glicogenose, nós tivemos uma nova publicação em 2014, né, que é um guideline que foi construído, o primeiro guideline foi pelo grupo europeu e o segundo guideline foi pelo grupo americano, junto com algumas pessoas da Europa, e também trata do manejo prático baseado pela American College of Medical Genetics e Genomics. A nossa ideia é fazer algo também semelhante no Brasil ainda este ano. E nesse guideline, a gente pode seguir as recomendações do tratamento.
A gente sabe que, a despeito, né, da terapia, se as hipoglicemias persistem, né, os pacientes acabam desenvolvendo adenomas hepáticos, risco de câncer, problemas renais, alterações, nefrocalcinose, como a gente chama, né, que são pedras renais, anemia, alterações do sistema nervoso periférico e a osteoporose, tá? Mas quando a gente consegue prevenir essas complicações crônicas, a gente controla melhor o status metabólicos do paciente, nós vamos saber que todas essas complicações descritas até 2000 até no ano de 2000 podem ser absolutamente resolvidas, tá? Então, a gente pode evitar os adenomas da glicogenose 1A e B, pode evitar a osteoporose, porque se o ácido lático está normal, não há risco de usar o cálcio para tamponar. A gente vai ter correção da anemia, melhora das complicações esplênicas na 1B, principalmente melhora do crescimento e da obesidade. Então, aqui a gente vê que pacientes que mantêm triglicerídeos acima de 500 têm um risco elevado de desenvolver adenomas hepáticos. E pacientes que têm triglicerídeos abaixo de 500, esse risco baixa bastante quando a gente consegue manter durante um longo período de tempo. Vocês veem pacientes aqui com 30 anos, né? Mesmo assim, esse é um estudo bastante antigo. Acredito que os pacientes de hoje, que já têm 30 anos, têm grandes possibilidades de não desenvolverem adenomas quando conseguem fazer um controle metabólico bastante rigoroso e adequado. Os adenomas, eles se formam pelo aumento dos triglicerídeos. E o triglicerídeo se forma quando o indivíduo faz muitas hipoglicemias e faz com que ocorra a quebra do glicogênio. E a gente sabe que os adenomas podem regredir quando a gente tem um controle metabólico mais rigoroso. Nesse estudo de 2014, então, mostra que o adenoma ocorreu a regressão em 13 pacientes, 9 com ressonância confirmada da redução do abdômen, 6 de 9 com completa regressão, tá? Com 8 anos de acompanhamento. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui do nosso grupo de trabalho, tá? Uma menina de 22 anos, diagnosticada aos 8 meses, e aqui a gente vê na figura presença desses adenomas no fígado, né? E, na verdade, são duas pacientes, esse aqui é antes e esse aqui a gente vê depois. O adenoma maior, ele regrediu completamente, só ficou pequenos nódulos que levam mais tempo para regredir, e nessa paciente também tinha um adenoma de 2,7 centímetros e após o controle sumiu completamente esse adenoma. Então, o tratamento da glicogenose, por mais rigoroso que seja, ele vale a pena, pois ocorre de fato essa regressão. Em outro trabalho também mostra que a densidade óssea mineral, né, também deve ser controlada, porque ela é causada, a osteoporose, pela acidose lática, pela redução da ingesta de cálcio e redução da vitamina D. Então, se a gente consegue controlar todos esses itens, a acidose lática, reposição de cálcio e a vitamina D, os pacientes não apresentam osteopenia. Então, só para mostrar a questão do crescimento, esse é um paciente com glicogenose, esse aqui sou eu ao lado do paciente. Então, se a gente fala de face de boneca, né? A minha face de boneca tem muito mais face de boneca do que do meu paciente, né? E esse aqui, um outro paciente também, mostrando, são dois irmãos, só que esse menino mais alto é o paciente que tem glicogenose, ou seja, crescendo normalmente. O controle da obesidade também é possível, tá? Para evitar excesso de ingestão de carboidrato. As refeições devem ser limitadas a uma quantidade bastante pequena de carboidrato, porque o carboidrato ele já vem da dieta, então já vem da maisena,
Então, na dieta, a gente deve reduzir ao máximo o carboidrato e promover a ingestão mais de proteínas e também de legumes. A doença renal, tá? Foi descrita em 2002 que todos os pacientes desenvolviam problemas renais, mas no novo estudo, em 2014, se mostrou que somente 6% dos adultos apresentavam doença renal, tá? E hoje a gente sabe que os pacientes que têm um bom controle metabólico regridem totalmente a doença renal. E a prevenção dessas calcificações renais também estão no fato do controle metabólico e a possibilidade de prevenção com o uso de suplemento de citrato, tá? Então, a gente consegue prevenir também as complicações nos adultos com glicogenose 1B, a neutropenia, que era presente, pode ser, desaparece, né, em todos os pacientes, a doença inflamatória intestinal, a osteoporose, os adenomas hepáticos e o risco de leucemia, que é bastante baixo. Se reduz esse problema com o uso do Neupogen ou o granuloquine ou GCSF, também como conhecido como uma medicação que aumenta a produção de neutrófilos pela medula. A dose recomendada do GCSF é de 1 a 2,5 microgramas por quilo por dia. O uso deve ser diário, porque senão o paciente vai ter altos e baixos de neutropenia, e isto também causa dor óssea e também promove as infecções de repetição. A dose ela vai ser titulada conforme os valores do hemograma, né, principalmente os leucócitos, e se recomenda, então, a menor dose possível, contudo, o uso contínuo. Vamos passar, então, para a glicogenose tipo 3, tipo 6 e tipo 9, que são chamadas de glicogenoses cetóticas, ou seja, as enzimas envolvidas nesse processo são as enzimas em que a glicose e o fosfato é transformado em glicogênio, ou seja, a enzima ramificadora, que é a glicogenose tipo 0 e tipo 4, que eu não vou falar agora, mas a glicogenose, que quebra o glicogênio na sua primeira etapa e nas etapas finais até formar a glicose e o fosfato, antes da glicose e o fosfato formar glicose 6-fosfato e a glicose 6-fosfato formar glicose, que aqui a gente vai ter a deficiência da glicogenose tipo 1. Estas enzimas estão envolvidas na primeira fase da quebra do glicogênio em glicose 1-fosfato. Então, quando a gente tem a deficiência dessas enzimas, a gente vai poder, então, fornecer glicose 6-fosfato através da quebra das gorduras e das proteínas. Como a gente vai ter deficiência enzimática desta primeira etapa, a glicose 6-fosfato ela vai poder ser formada através da quebra dos ácidos graxos, pela beta-oxidação e pela quebra das proteínas pelo ciclo de Cori. Então, com a quebra dos ácidos graxos, nós vamos ter a formação de corpos cetônicos, e este vai ser um biomarcador desta doença. Então, envolvendo, então, as duas rotas metabólicas, aqui eu tenho o glicogênio sendo transformado em glicose 1-fosfato, glicogenose 3, 6 e 9, e o envolvimento de outras rotas metabólicas aqui neste processo. Então, aqui a glicogenose tipo 11, que é a GLUT tipo 2. Quando a gente tem a deficiência dessas enzimas, o organismo pode formar glicose 6-fosfato através da gliconeogênese e da quebra dos ácidos graxos. Então, ele vai tentar formar glicose através da quebra dos ácidos graxos e da quebra das proteínas. Na glicogenose tipo 3, a gente vai ter o abdômen proeminente, porque, de fato, a gente vai continuar tendo o acúmulo deste glicogênio dentro do fígado,
E, posteriormente, devido à necessidade constante do uso das proteínas musculares para manter a glicose 6-fosfato, o paciente vai desenvolver uma grave e severa miopatia. Para o tratamento da glicogenose tipo 3, é necessário aumentar o aporte de endógeno de produção de glicose através do uso do amido cru e nós vamos ter que tentar reduzir essa proteólise, essa quebra de proteína, utilizando, então, proteína, aumentar a ingestão de proteína. Então, reduzir a ingestão de carboidratos e aumentar, então, a ingestão de proteínas. Então, aqui eu tenho uma dieta riquíssima em proteína, que vai promover, então, o segmento desta rota metabólica, mas se eu forneço mais proteína, o indivíduo não tem necessidade de quebrar a sua própria proteína. A manifestação clínica da glicogenose tipo 3, então, envolve alterações cerebrais pela hipoglicemia, hepático pela hepatomegalia, cardiomiopatia hipertrófica, pelo acúmulo do glicogênio no tecido cardíaco, a miopatia, o quadro muscular, pelo consumo excessivo da proteólise. E o tratamento, então, promover energia muscular, evitando o depósito demasiado do glicogênio, da glicose em glicogênio, e para isso a gente vai promover uma ingestão que vai ser de 3 a 4 gramas por quilo por dia de proteína por dia para o paciente, isso é bastante, e normalmente se recomenda suplementos de proteína para este paciente, e o uso do amido cru na dose mínima necessária para evitar a hipoglicemia. E isto vai ser ajustado através das cetonas e da glicose. Então, aqui eu tenho uma dieta que tem proteína, tem vegetais. Neste caso, eu tenho uma quantidade pequena de carboidrato, né? E aqui eu tenho um pouco de proteína, mais proteína da carne e uma redução do carboidrato. Então, este é um prato muito saudável para um paciente que tenha glicogenose. Para a glicogenose tipo 3 e a tipo 6 e 9, nós também temos 2 guidelines disponíveis do American College of Medical Genetics, de 2010, e aqui um pouco mais recente, acho que foi também, foi 2019, esse guideline do tipo 9. Sugiro a leitura, além das informações contidas no Gene Reviews. A melhora do tratamento da glicogenose também melhora a qualidade de vida, né? E por isso a gente tem que pensar em outras possibilidades terapêuticas e não somente o amido cru. Então, em 2007 foi publicado, então, o primeiro artigo falando de um amido cru modificado. Um novo amido, tá? Para o tratamento da glicogenose, que fazia com que a glicemia se mantivesse por mais tempo, e isso poderia promover, então, uma manutenção melhor da glicose no sangue do indivíduo. Em 2009, então, foi aprovado o uso do glycosade na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e na Austrália, e no Canadá em 2010 e nos Estados Unidos em 2012. Hoje o glycosade já é comercializado no mundo todo. No Brasil nós temos também o glycosade, mas ainda para um grupo limitado de pacientes. E o que esse estudo mostrou, né? A segurança e eficácia do glycosade para manutenção da glicemia. Então a gente vê que houve um aumento, a gente vê o número de participantes, eles conseguiram expandir o número de horas, né, de jejum não, pós-ingesta do amido, que é o glycosate. A gente via que houve um aumento de horas
após a ingesta, não somente 3 a 4 horas, como era observado nos pacientes que usam amido, tá? Na realidade, esse aqui mostra que nos 44 indivíduos arrolados por estudo, a grande maioria com maisena simples, eles seguravam a glicemia em torno de 4 horas, tá? Mas com o uso do amido do glycosate, chegou a aumentar até 7,8 horas, tá? E também um estudo de qualidade de vida demonstrou que dormir à noite é muito importante. Então, o glycosate está aprovado no mundo todo para ser utilizado no período exclusivamente noturno, tá? Não há estudos nesse momento, resultados de estudos para o uso diurno, contudo, já tem estudos em andamento sobre esta possibilidade, mas os estudos atualmente liberam o uso para o período noturno, e há pacientes que têm a possibilidade de segurar de 6 a 7 horas com o uso do glycosate durante a noite. E isso melhora muito a qualidade de vida, porque o paciente não precisa acordar a cada 3, 4 horas para tomar o amido cru regular. Então, esse trabalho de qualidade de vida mostrou que os pacientes dormirem mais tempo melhora bastante a qualidade de vida. O que a gente sabe, né? A dose standard, mais ou menos, entre 5 e 6 anos, de 60 a 75 gramas, e essas são as doses propostas, né, para os pacientes adultos, para que possam fazer o uso do glycosate durante a noite. E ele não é recomendado para crianças abaixo de 5 anos de idade, porque não há estudos de segurança nessa fase e há uma possibilidade, devido à instabilidade e o crescimento da criança, de que haja mais flutuações da glicemia durante a noite. Não é recomendado para o uso durante o dia e deve ser tomado logo antes do indivíduo ir dormir, tá? E a glicemia, um pouco antes do uso do glycosate, tem que estar em torno de 80. É importante que o paciente saiba disso. Quais são as novas perspectivas, então, do presente e do futuro? O glycosate já é a realidade, então a gente já falou, mas talvez testar monitores de glicose, né, menos invasivos, né, do que aqueles que colocam a agulha, que tem que ser medida inúmeras vezes pelo indivíduo, testar a terapia com glycosate durante o dia e testar a possibilidade de novos amidos, ou seja, outros alimentos e nutricêuticos que poderiam manter também a glicemia sem aumentar o ácido lático. Então, a gente tem um estudo aqui do nosso grupo que foi publicado falando da possibilidade do uso do polvilho, tá? Esse estudo está para ser publicado da possibilidade do uso do polvilho para o tratamento da glicogenose, contudo, parece ser promissor, mas a gente necessita de mais estudos demonstrando a sua real segurança, já foi estabelecido, mas sua real eficácia. Os monitores de glicose, né? No Brasil, nós não temos o Dexcom, que muitos pacientes da Europa e dos Estados Unidos têm. O Dexcom, ele promove um alarme quando o indivíduo está com hipoglicemia. Isso é importante para uma monitorização mais detalhada da glicemia, tá? E também para mostrar ao médico quais são os horários em que está acontecendo a hipoglicemia para o ajuste das gramas da maisena, tá? As desvantagens ainda é o preço, é invasivo, pode induzir um certo estresse, porque o indivíduo fica medindo a glicemia a cada segundo e fica muito preocupado com isso. E a acurácia, que não sabemos com certeza qual é que é a influência do ácido lático nisso. Bom, eu vou agora falar um pouco da terapia gênica para glicogenose tipo 1. Esses são os estudos realizados em modelos animais. Vocês podem ler os estudos com mais detalhes, mas no modelo animal mostrou, então, que o tratamento da glicogenose
foi de extremo benefício, porque manteve as glicemias estáveis durante longos anos. Esse aqui é um cãozinho que foi tratado, né? Então, ele manteve a glicemia mesmo em jejum por 12 horas, tá? Esse foi o primeiro cãozinho tratado após a segunda infusão do vetor, ou seja, do adenovírus modificado, né? É o AVV8. Houve a manutenção da glicemia neste cão. E aqui a gente vê o fígado depois, quando esses pacientes foram, esse modelo animal foi analisado, a gente tem o fígado bem à esquerda de um paciente com glicogenose 1A, e aqui um paciente que recebeu uma dose do AVV2, na realidade, depois ele recebeu o AVV8, a segunda dose, e a gente teve uma estabilização aqui, quase muito parecido com um fígado normal, né? Então, é importante a gente ver esses resultados histológicos. E quem quiser pode entrar no clinicaltrial.gov, onde está registrado, então, o estudo fase 1/2, que é um estudo open label, né, aberto, que vai testar a segurança e a dose do adenovírus associado, sorotipo 8, tá? Para glicogenose tipo 1A. Então, a gente já tem aqui nessa figura, já temos 9 pacientes tratados nesse estudo. Os resultados são bastante positivos e promissores. Ainda há alguns desafios pela frente. Este aqui, bem à frente, é um paciente que foi tratado, este também, este daqui também. Eu pude participar, então, do encontro de pacientes em que eu conheci um dos pacientes que foi submetido à terapia gênica, tá? Esse artigo também fala um pouco dos desafios da terapia gênica no tratamento das glicogenoses hepáticas, tipo 1 e tipo 3, ele é bem interessante. E, por fim, né, eu vou terminando aqui, né, agradecendo, então, a Abglico, né, por essa oportunidade de estarmos trabalhando juntos na melhora do atendimento, cuidado. Esse aqui é um encontro que foi feito em 2017. Nós somos um grupo grande de trabalho, né, que eu gostaria de mencionar. São pessoas que sempre vêm trabalhando em parceria no cuidado dos pacientes com glicogenoses hepáticas no Brasil e no mundo. E no ano passado a gente teve um sonho realizado, que é ter feito o Congresso Mundial de Glicogenose aqui em Porto Alegre mesmo, contando com mais de 120 famílias participando deste evento para a melhora do conhecimento dessa doença. Muito obrigada.